Bom, a gente está aqui com o Moisés, né? Que é um médico, psicanalista, analista institucional, membro do Departamento de Psicanálise do SEDES, diretor de projetos terapêuticos também. Obrigado, Moisés. Acho que a gente estava esperando esse dia aqui. Vamos Bora. curtir. Eu também estava esperando há um bom tempo. Na verdade, desde que a gente pensou essa série de encontros sobre o corpo adolescente, imediatamente eu tive um impulso de falar sobre luto e melancolia, que é um texto que eu gosto muito do Freud. E começar a pensar luto e melancolia na adolescência. Como todas as vezes que a gente começa a se ligar em algum tema, e os seminários teórico-clínicos, eles têm uma característica que é de nascerem da prática clínica institucional. Então, são questões que brotam da clínica e que a gente se sente convocado, concernido a poder procurar entender mais, saber mais, estudar mais. Para hoje em especial, a gente tem duas referências freudianas claras. Fiz uma organização bastante freudiana do tema, continuando no Luto e Melancolia, outro ensaio, outro livro do Freud que vai estar referido na nossa conversa, vai ser os 3 ensaios sobre a sexualidade. E na verdade, fazer um cruzamento entre esses 2 textos e conversando. A questão dos seminários teórico-clínicos é que eles não estão referidos somente a textos teóricos, né? Desde o dia que eu entro na transferência do tema, isso acontece quando a gente organiza o temário, você cria um plano de transferência. Isso talvez seja a coisa mais importante. Nesse sentido, estar atento à transferência criada pela proposta coloca diretamente em questão a prática institucional. Então, assim, a prática institucional é sustentada por um tipo de transferência múltipla, uma transferência que se dá entre quem trabalha, os pacientes, a instituição, a turma de fora, enfim, todos aqueles planos transferenciais que a gente pensa, uma complexidade de uma trama transferencial que sustenta o fazer da instituição. Então, quando se começa uma prática, como um seminário, ela está completamente entramada na rede transferencial institucional. Nesse sentido, ela fala dos pacientes, ela fala dos casos, ela fala dos colegas com quem você está trabalhando e, além disso tudo, ainda fala com um público imaginário, que é esse que se reúne quando o seminário teórico-clínico se processa, ele acontece. Os materiais que vão compondo, então, essa fala dessa noite são materiais múltiplos. São materiais das leituras, são materiais das discussões clínicas, na reunião clínica, material dos atendimentos, material da leitura, né, que você tem, porque a transferência imanta. Essa é a grande sacada da psicanálise, eu acho, para pensar o acontecimento humano. E como a transferência imanta. Ela cria campos de produção de subjetividade. Eu trouxe uma série de poesias, eu gosto muito de poesia, então eu trouxe algumas poesias que eu vou lendo ao longo do trabalho. Aqui eu decidi escrever, eu ia falar sem escrita, mas de repente achei que certamente iria me embaralhar pelo meio, era muita coisa. Então fiz não é um texto, na verdade são anotações que procuram manter um corpo coerente, interno, espero que não tenha partido demais, que tem como objetivo, fundamentalmente, promover um acontecimento coletivo em que nós possamos ser afetados
pelos traços do objeto. O objeto é inapreensível. Do objeto nós captamos os traços. Da nossa fala hoje, desta fala preparada, certamente traços vão impressioná-los em algum momento. Como poder recebê-los e, a partir deste campo transferencial no qual nós estamos imersos, começar a produzir as associações, cada um produzindo as suas associações. Este não é um momento exatamente do aprofundamento textual. Este é o momento da produção de um conhecimento que possa ser útil na prática cotidiana, né? É uma ferramenta. O que nós vamos produzir ao final do nosso encontro é o aperfeiçoamento de uma ferramenta clínica. Estava aqui olhando umas olhadinhas, gostaria de ler, para começar a nossa conversa, um poema do Manuel Bandeira chamado Velha Chácara. A casa era por aqui. Onde? Procuro-a e não acho. Ouço uma voz que esqueci. É a voz deste mesmo riacho. Ah, quanto tempo passou! Foram mais de 50 anos. Tantos que a morte levou. E a vida, e os desenganos. A usura faz tábua rasa. Da velha chácara triste não existe mais a casa. Mas o menino ainda existe. Esse foi um tema, um poema que me acompanhou ao longo desse tempo que eu ia pensando. Me agrada muitíssimo a simultaneidade nesse poema. Fala o velho falando que o menino está presente, fala das lembranças da casa que já não existe, fala dos 50 anos, das pessoas que a morte levou, dos desenganos da vida, uma simultaneidade. E aqui eu acho que fala, no momento em que a gente está falando, tinha como título Luto e Melancolia na Adolescência, se pôs com esse poema um conceito do Freud sobre o aparelho psíquico, de como o aparelho psíquico é um aparelho que se organiza de uma forma não cronológica, mas que os movimentos do aparelho psíquico estão em permanente movimento, ressignificando as primeiras identificações. Então, se nós estamos falando de luto e melancolia na adolescência, certamente nós também estamos falando de todas as separações que ocorreram na vida desde antes deste luto que nós estamos tentando aplicar na adolescência. Quantos lutos? Tem uma... Eu gosto muito da... Sabe essa tradução do Paulo César que temos agora do Freud, muito bem... Eu pensei até que era a capa vermelha do Melancolia. Ele faz uma tradução muito interessante da palavra luto, e luto é tristeza. Então, toda vez que a gente for falar luto ou de luto, a gente pode pensar em triste ou em tristeza. Eu acho que traz para um estado emocional em que a gente tem uma possibilidade de apreensão mais próxima, o estado da tristeza. Eu acho também que esse poema ele coloca uma outra questão, que era não só dos muitos tempos que o psiquismo comporta no agora, mas também de uma coisa que é a heterogeneidade que caracteriza tanto tópica como dinamicamente o aparelho psíquico para Freud. O aparelho psíquico ele tem uma simultaneidade temporal e uma simultaneidade de acontecimentos muito grande. É por isso que
eu comecei lá pelas tantas, eu estava estudando puberdade, fui ler puberdade, endocrinologia e puberdade, e de repente fui vendo como foi caindo esse conhecimento frente a uma coisa que nós não estamos trabalhando com uma psicologia evolutiva na psicanálise. Freud não faz uma psicologia evolutiva. Não é o infância, a criança, o latente, o púbere, o adolescente, o adulto e o velho. É tudo isso ao mesmo tempo agora. E o futuro também é impresso nos ideais. Então, o futuro também presente. Esse é o aparelho psíquico freudiano. Então, quando nós estamos falando de puberdade, nós estamos falando de alguma coisa que pode ser reconhecível num determinado momento da vida como um acontecimento que nós conseguimos captar e descrever, mas que pode acontecer em qualquer momento da vida de uma pessoa. O Lacan tem uma grande sacanagem de chamar o complexo de Édipo a puberdade psicológica. Tem a puberdade física, que é quando o cara entra na puberdade, com os caracteres sexuais, mas ele dizia da puberdade psicológica da criança, o que inverte, né? Completamente coloca antes no tempo. Então nós acho que estamos, esse é eu ia pensando essas coisas a respeito do aparelho psíquico, da psicanálise, enquanto ia preparando este seminário, né? Freud apresenta uma discussão da puberdade desde sempre. Uma coisa importante, lembrar que a puberdade na época de Freud estava acontecendo. Uma menina menstruava com 17 anos, no começo do século passado. Então, as jovens histéricas com que o Freud fundou a psicanálise eram adolescentes, eram púberes e adolescentes. Então, a psicanálise, nesse sentido, tem uma grande dívida com Dora, por exemplo, com todos aqueles casos iniciais, né? O Freud estava analisando as alterações que estavam acontecendo na subjetividade dessas meninas moças e, com isso, pensando a questão da repressão e as vicissitudes da libido, né? A puberdade apresenta uma discussão de acontecimentos biológicos, mais do que de acontecimentos subjetivos. O real do corpo é fundamental em todos os acontecimentos que caracterizam essa passagem da puberdade. Duas coisas: pensar a puberdade, em primeiro lugar, como uma passagem, e, em segundo, pensar que essa passagem ela se processa no corpo. No corpo real, no corpo atingido por uma descarga hormonal que dispara em algum momento. Dispara em funções, em tamanho, em volume, em potência. Esse evento do real está atrelado ao que Freud designa como o encontro do objeto pela libido. Isso é a puberdade para Freud. É um acontecimento físico em que se dá um encontro do objeto pela liberdade. Nessa proposta, ele faz uma articulação entre o saber e o real do corpo. A questão da libido e do encontro, do reconhecimento do outro e de um objeto. Para compreendermos essa articulação que o Freud faz entre a pulsão e o objeto, como sendo o acontecimento da puberdade, eu queria voltar um pouco para a latência, lembrar algumas coisas da latência. Na verdade, isso aqui foi me levando a cada vez mais para trás, fui parar nas primeiras identificações.
Se a gente quisesse fazer isso, a psicanálise faz com facilidade. Mas eu acho que a latência, ela coloca uma questão fundamental, que é como Freud pensava a sexualidade humana em dois tempos. No primeiro tempo, a criança pequena vivencia o autoerotismo e o complexo de Édipo com pulsões parciais. Num segundo tempo, se dá um despertar da pulsão sexual, que retorna vigorosamente sobre o jovem púbere recém-saído da infância, e às voltas com um corpo estranho, acometido pela libido de uma nova maneira. Entre eles, o primeiro e o segundo tempo, há um longo período de latência, a hibernação da pulsão sexual. Entre esses dois tempos, para Freud, se efetivava a dissolução do complexo de Édipo. Nesse período da latência se efetiva a dissolução, precipitado pelos efeitos da impossibilidade corporal, por um lado, e pelo medo da castração, pelo outro. Nesses tempos, a criança experimenta um conflito entre seu interesse narcísico pelo falo e o investimento libidinal nos objetos parentais. Esse processo ocorre através de uma substituição no investimento do par parental por identificações, constituindo o supereu. O supereu como as identificações parentais internalizadas, a partir da introjeção da autoridade paterna. Assim, a latência, frequentemente relacionada a um período de calmaria, de dormência pulsional, é inaugurado por um intenso conflito sobre o influxo da angústia de castração. Trata-se de uma calmaria apenas de superfície, que encobre as águas tormentosas de uma angústia profunda e de um supereu em construção. E eu acho importante a gente lembrar que o supereu não é só um resto das escolhas objetais, mas uma formação reativa, enérgica, contra essas escolhas incestuosas que a criança vive, demarcando o seu caráter imperativo e feroz. Freud nos diz que a cena da fantasia é uma cena de violência pela prematuridade sexual do sujeito. A prematuridade sexual, o repertório com que o sujeito pode lançar mão para constituir uma fantasia incestuosa na época da latência é completamente dominada pelas pulsões parciais. Então, essas relações são caracterizadas como cenas de extrema violência, de partição e violência. Em decorrência do recalque, se fixa sobre a forma de uma cena, sendo que na latência não apenas se processa a sublimação, que Freud falava com tanta força, como sendo uma das características dessa etapa, em que os fins mais elevados da cultura se implantavam na criança, né? Mas nessa situação também se fortalece a fantasia. Com isso, nesse sentido, por um lado, a angústia da castração funda a latência, mas por outro sinaliza que tem um objeto em cena. E sinaliza um perigo pulsional. Essa é a cena da latência, que era da dormência dos impulsos. Uma cena violenta, que domina a cena com as figuras parentais, em relações parciais e sob um empuxe do recalque. Quando começa o processo de encontrar um objeto, ele é logo interrompido pelo longo período da latência, que retarda o desenvolvimento sexual até a puberdade. Melhor deixar isso barato, porque não vai dar certo. Então, assim, a criança crescendo no seu interesse, no seu investimento nas figuras parentais, ao mesmo tempo sofrendo um forte empuxe do recalque superegóico. O falo
em risco, e a criança fazendo a escolha de se proteger nessa situação e recuando para aquela sem-graceza que representa as crianças entre os 5 e os 10 anos. Muito espertas, falam coisas muito interessantes, mas não estão investidas, não têm o corpo investido libidinalmente. Tudo que uma criancinha pequena é uma pilha de pulsão. Nessa fase, as crianças ficam muito sem graça, né? Isso é estranho. Mas essa sem-graceza, em um momento, cessa e o corpo dispara, e acontece a puberdade. As transformações físicas e funcionais que constituem a puberdade dependem de um complexo mecanismo neurohormonal em que o maestro é o hipotálamo, uma estrutura nervosa localizada na base do cérebro que constitui uma ponte entre o sistema nervoso central e o sistema endócrino. Nela se localizam os centros que regulam as principais funções do corpo humano. Mas, na realidade, o mecanismo interno através do qual, numa determinada idade, se produz uma alteração na atividade do hipotálamo, não se esclareceu até hoje. O que se sabe é que tem condicionantes genéticos, nutricionais, mas o que dispara o relógio biológico, ninguém sabe. Volto para o Freud. Procurei bastante entender um pouco mais se tinha avançado algo nesses quase tantos anos que eu tenho de formado. Não mudou isso, né? Os caras conseguiram detectar, sabem melhor da outra, os microscópios, as estruturas moleculares, mas o funcionamento é esse, e no fim a puberdade, por que acontece a puberdade, continua um puta mistério. Relógio biológico, então, no relógio biológico. A puberdade para Freud, de maneira bastante sucinta, a gente pode pensar a partir de 2 organizadores. Um é a importância fundamental dos fatores orgânicos na determinação dos aspectos psíquicos. E o segundo é o papel essencial da fantasia inconsciente, estreitamente ligado aos processos sublimatórios e aos elementos definidores da latência. Freud apresenta a sua perspectiva de puberdade por meio da proposição de que nesse tempo a pulsão encontra o objeto. A pulsão finalmente encontra o objeto. Uma das coisas que nós podemos pensar é, além da sublimação, por onde andava o investimento pulsional, e aí nós vamos encontrar e valorizar a grande importância que tem as fantasias com as figuras parentais no período da latência. É aquele moleque que você, de repente, enquanto está de boca aberta, babando, pensando em alguma coisa, está completamente entregue às fantasias. As fantasias aí criam um forte laço com a pulsão sexual no período de latência e preparam um terreno para quando o corpo adquirir força, se dá finalmente um encontro com um objeto fantasiado num corpo que adquiriu potência sexual. O púber é tomado por intensas transformações no encontro com o objeto. Esse encontro é determinante na vida do sujeito, como uma onda que detona o infantil com todas as suas limitações. Há pouco estava conversando com o Rompeu, nós estamos atendendo juntos um adolescente, está dando trabalho pra caramba. O cara se desorganiza na sala de aula, as demandas da classe desorganizam, o cara nas relações se desorganiza, quando ele está organizado, quando ele está sozinho com os desenhos dele. Ele com ele funciona super. Quando está em relação, perde a possibilidade de organização. Esse semestre eu encontro o moleque, eu faço a medicação desse menino. Encontrei o cara, olhei na cara dele, tinha virado um rapaz. Fiquei esperando a notícia. Está namorando. Assim, está namorando, tinha trazido
tinha mudado o estatuto desse garoto completamente. De um olhar vago, meio temeroso, passou a ter um olhar dirigido, focado, procurando o contato. Então, isto que era visível nesse garoto, essa onda do encontro com o objeto, que leva de roldão o corpo infantil, o sujeito deixa de ter um corpo infantil e passa a ter um corpo pleno de potência sexual e muda o plano de relação com a figura paterna, com a autoridade paterna. Para que isso ocorra, 3 perdas fundamentais acompanham esse movimento de transformação. A perda do corpo infantil, que é a primeira delas, é uma perda bastante complicada, porque o jovem precisa adaptar-se e acostumar-se com um novo corpo. E isso é bem estranho. Eu não sei se vocês já algum dia tiveram aquela experiência de despersonalização básica, de se olhar no espelho e não se reconhecer. Freud teve uma dessas, né? Não precisa ficar vexado, é normal. Freud teve uma dessas, ele se olhou num espelho enviesado e de repente falou assim: quem é aquele velho? Era ele mesmo. Não tinha se reconhecido. Essa aqui não se reconhece. O púbere, principalmente na transição para o adolescente, tem, na perda do corpo infantil, tem essa perda do reconhecimento de si mesmo. E aí já entra a segunda questão, que não é só a perda de um corpo infantil, mas é a perda de uma identidade infantil também que acontece. E essa identidade infantil, a nova, é deixada de lado, e frente à nova identidade, aparece uma identidade com muitas obrigações e também alguns direitos. E isso é muito novo, e os adolescentes vão muito raivosamente se insurgir contra essa novidade. E a terceira e mais dolorosa de todas as grandes transformações, segundo Freud, é a perda dos pais da infância. A perda dos pais da infância é quando o jovem passa a enxergar seus pais de uma forma mais humana, menos heróica, forma que até então eles estavam acostumados a ver. Então é o corpo, a identidade e os pais que passam à ordem dos humanos. E isto torce a ordem psíquica profundamente. De corpos e destinos possuídos pelos pais, passam a ser donos de corpos que podem determinar destinos. Essa é a passagem da puberdade e dos ganhos de um novo corpo. Para cada uma dessas perdas, gradualmente o processo do luto vai sendo elaborado, desinvestindo a condição passada e dando lugar a uma nova. Esse movimento, isso é a coisa mais... A melhor notícia é esta. Este movimento implica numa releitura do complexo de Édipo, em que se destaca a ideia de que tudo que é definido com o complexo edipiano pode ser contestado, revisado e deslocado na puberdade. Uma segunda chance. Tem uma primeira resolução do Édipo, lá atrás, na primeira infância, mas na reedição da puberdade tem uma possibilidade de edição do próprio complexo com os seus destinos variados, que nós conhecemos na clínica. Então, o momento desta puberdade e adolescência é um momento de intensidade e de possibilidade de transformação muito grande. A questão é que as torrentes são muito intensas, todas elas que nesse momento estão em jogo. A questão é mais das intensidades, que nós vamos entrar no acompanhamento agora. A mente adolescente vai estar diante do fato de ter que elaborar essas vivências agudas
sem ter ainda uma função de pensamento capaz de resolver simbolicamente as equações vitais. É um carro com um motorzão, mas que não tem modulação. Não tem como responder às situações. O adolescente se coloca com toda a potência, que é sensível, mas sem a possibilidade da equação, de ter a equação simbólica para responder à situação. Exemplo clássico, lembrei agora de uma frase de um menino no grupo, lá do Projetos, que eles estavam conversando e de repente ele estava falando de uma menina que passou, olhou para ele e perguntou alguma coisa, e ele ficou tão nervoso que ele não sabia o que pensar, não sabia o que responder, ficou quieto olhando para a menina. Uma intensidade imensa, sem uma libido tomando todo o corpo, excitando todo o corpo, e uma impossibilidade de uma equação simbólica para responder ao encontro com o objeto. Quanto tempo tem? Vou pular a parte da angústia. Depois eu falo para vocês, eu falo rapidinho. Se alguém tiver interesse, eu posso dar uma dica rápida da angústia. Vou pular. Essa aí a gente já conhece. Sexta-noite, vamos embora. Vou ler uma poesia do Drummond. Para Drummond, verbo ser. Difícil mesmo é conciliar crescer e ser. O que vai ser quando crescer? Vivem perguntando em redor. O que é ser? É ter um corpo, um jeito, um nome? Tenho os três. E sou. Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? Ou a gente só principia a ser quando cresce? É terrível? Dói? É bom? Triste? Ser, pronunciado tão depressa e cabe tanta coisa, não? Repito, ser, ser, ser. O que vou ser quando crescer? Sou obrigado a? Posso escolher? Não dá para entender. Não vou ser, não quero ser, mas vou crescer assim mesmo, sem ser. Existe nesse ser uma multiplicidade de identificações não sedimentadas e em constante movimento e experimentação. O púber e adolescente se apresenta com vários personagens que poderiam nos dar dele versões totalmente contraditórias sobre o seu amadurecimento, a sua bondade, a sua capacidade afetiva, até mesmo sobre o seu aspecto físico. Mas não é só o adolescente que sofre nesse longo processo. Os pais sofrem, têm dificuldade em aceitar o crescimento, em consequência dos sentimentos de rejeição que experimentam frente à genitalidade dos filhos que se manifesta. E a livre expansão da personalidade que surge dessa sexualidade que toma conta de um corpo. A sexualidade que toma conta de um corpo faz com que o sujeito busque a sua expansão. Talvez uma das coisas mais difíceis para os pais suportarem dentro de casa. Nesse sentido, os tabus e proibições sexuais e as inibições genitais dos pais e professores não só atrasam, como podem determinar muita dor e adoecimento emocional. Essa rejeição que pode aparecer na forma de uma forma excessiva de liberdade. Ok, você quem sabe, faça o que quiser, faz o que você achar melhor. Essa fala dos pais, na maioria das vezes, comporta muito menos de reconhecimento e muito mais do reconhecimento de uma possível autonomia, e falam muito mais de uma negação
do lugar parental como referência necessária para o púbere, o adolescente, que é trocado com desdém por um desafio. Faça o que você quiser, faça o que você achar melhor. Em linhas gerais, Luto e Melancolia trata da forma como o ser humano lida com a perda e se constitui a partir dela. Então não vamos falar só de perda. Falar de luto é falar de perda e de constituição. Reter ligações com o que se perde é imperativo na constituição da vida mental de cada ser humano. Mas o modo como esses eventos são processados por cada um assume formas muito diferentes, que podem levar desde a expansão do potencial criativo e artístico até a morte real do sujeito. Somado a isso, na adolescência, temos um incremento das tensões e ambivalências da natureza edípica, assim como a necessidade de um reasseguramento das identificações. Luto e Melancolia elucida não só o processo de luto, mas a natureza da identificação, assim como a origem dos processos de cisão do eu e a formação das instâncias ideais. É um prataço, é prato para o almoço, Luto e Melancolia. No jantar é demais. Freud afirma que no caso da melancolia, a aceitação narcísica dificulta o abandono dos investimentos pelo objeto. Na melancolia fica dificultado o processo de recolhimento dos investimentos que se tem no objeto. Assim, assinala que o comportamento melancólico sugere uma perda no ego. E vai trabalhar por aí. Essa é uma primeira ênfase. A segunda ênfase dada por Freud é que o conflito entre o eu e a pessoa amada se transforma em um conflito interno entre o eu e o eu crítico. Desse modo, atribui o rebaixamento da autoestima, a culpa e a regressão a uma dimensão sádica inerente à posição ambivalente constitutiva do humano, amar e odiar o objeto. Na tradução de Luto e Melancolia, realizada por Paulo César de Souza, e vou insistir, temos uma nota de rodapé em que ele diz achar pertinente registrar que o termo em alemão significa tanto luto como tristeza. Assim, o equivalente em português do adjetivo é triste. Para Freud, durante o doloroso trabalho de luto ou de tristeza, o exame da realidade mostra que o objeto amado não mais existe. E então exige que toda a libido seja retirada de suas conexões com esse objeto. Essa solicitação não pode ser atendida de imediato, mas aos poucos, com grande empenho de tempo e energia por parte do sujeito. O desligamento das figuras parentais, ela é exigida porque há uma impossibilidade colocada entre o sujeito e este objeto parental. E isto vai ser feito de uma forma em que cada traço vai ser enfocado e superinvestido, e que em cada um desses traços investidos e superinvestidos haverá um desligamento da libido. Então a libido vai se desligando das figuras parentais pouco a pouco. O objeto perdido é constituído de inúmeras impressões singulares, fazendo com que a retirada da libido seja um processo custoso e demorado, o que, por sua vez, prolonga a existência do objeto perdido. Durante esse tempo de elaboração, acontece uma dedicação exclusiva ao luto, no qual nada mais resta para outros propósitos e interesses. Estamos falando do trabalho da tristeza do adolescente. Estamos falando da necessidade da manutenção da tristeza no adolescente. Isso que, por vezes, parece tão insuportável para nós, adultos, né? Que acham, como é que está falando? Achei meio paradinho, meio tá bom. Se tiver meio tá bom, porque na verdade o processo todo subjetivo da adolescência é nesse desligamento, nesse triste desligamento dos pais, o estado que vai dominar a cena como um todo é de tristeza.
não vou falar hoje, porque eu estou vendo que não vai caber, mas na tristeza nós podemos pensar que existe uma possibilidade polar da mania adolescente, que é muito diferente da alegria, da felicidade, da efusão. Então existe na adolescência, na verdade, uma coisa que é extremamente, talvez mais assustadora ainda do que a melancolia, que é a impulsão maníaca, que desperta um temor muito grande nos pais e nos adultos pela disrupção que é capaz de promover, não é? Ao final desse trabalho de luto, o eu fica livre e desimpedido. O eu fica livre e desimpedido. É maravilhosa essa expressão. E eu acho que o Paulo de Souza, ele capta isso perfeitamente, porque ele usa a expressão desimpedido e não usa a expressão que se usava na Stendhal, que é desinibido. Desimpedido é diferente de desinibido. E ele justifica. Desinibido conota alguém descontraído, e o sentido original da palavra usada estaria melhor contemplado por desobstruído, desimpedido. Para Freud, o trabalho de luto, investir, desinvestir e reinvestir a representação do objeto perdido, teria um fim, ficando o eu livre para novos investimentos. Então, aqui nós falamos de alguma coisa que pode ser uma adolescência que o sujeito atravessa, não é? E na melancolia? Na melancolia encontramos um articulador importante para pensar a adolescência. Aqui, claro que no luto encontramos toda uma explicação da adolescência normal, mas na melancolia nós encontramos uma perda ligada a um ideal. O objeto não morreu verdadeiramente, foi perdido como objeto amoroso. E aqui eu acho que eu entendi o luto e melancolia. A gente fica tentando muito definir o que é luto e o que é melancolia. Mas existe uma coisa que é luto e melancolia, que são mecanismos de desligamento do objeto. E que não é tão fácil, não são tão polares essas duas posições, mas que são bastante mescladas. Além de um abatimento doloroso, uma perda da capacidade de amar, inibição de toda atividade, temos a diminuição da autoestima e do amor próprio. Essa é a grande diferença da melancolia. Os outros elementos são os mesmos do luto, mas a perda da autoestima é o diferencial. Expressa em pensamentos autodepreciativos e autorrecriminações, podendo chegar a uma expectativa delirante de castigo. Diferentemente do sujeito enlutado, que sabe quem e o que perdeu, o melancólico não sabe o que perdeu na perda. Não consegue distinguir conscientemente quem perdeu de o que perdeu nessa perda. Trata-se, portanto, de uma perda que é retirada da consciência. Não se sabe o que se perdeu. Diferentemente do luto, em que nada é inconsciente na perda. No luto é o mundo que se torna pobre e vazio. Na melancolia é o próprio eu. A perda do amor próprio nos leva a concluir que ele sofreu uma perda no próprio eu. Freud diz: não há dificuldade então em reconstruir esse processo. É simples. Havia uma escolha de objeto, uma ligação da libido a certa pessoa. Por influência de uma real decepção vinda da pessoa amada, ocorreu um abalo em relação ao objeto. O resultado disso não foi o normal do luto. Libido retirada desse objeto e deslocada para um novo objeto, mas sim uma libido recuada para o eu, onde encontrou uma utilização muito particular
serviu para estabelecer uma identificação do eu com o objeto abandonado. Não abandona o objeto, certo? Traz para dentro na forma de uma identificação. Assim, aqui nós podemos, todos que já lemos o texto, agora é a grande frase, assim a sombra do objeto caiu sobre o eu. E a partir de então, este pôde ser julgado por uma instância especial como um objeto, o objeto abandonado. A identificação traz o objeto que passa a habitar no eu e este objeto internalizado passa a ser atacado superegoicamente. Desse modo, a perda do objeto se transformou em perda no eu, e o conflito com a pessoa amada numa cisão entre a crítica do eu e o eu modificado pela identificação. Portanto, a melancolia em sua composição tomou uma parte de suas características do luto e outra da regressão, da escolha de objeto narcísico para o narcisismo. As tendências odiosas se voltam contra a própria pessoa e, através do artifício da autopunição, vinga-se dos objetos originais e tortura os seus amores por intermédio da doença. Aqui eu acho que é um momento, este momento é um momento que eu acho que dá para a gente entender melhor que o sofrer adolescente tem um endereçamento, os pais. Isso eu acho que muda um destino. Se os pais podem entender que o sofrer adolescente é destinado a eles ou não, se eles podem suportar que isso é destinado a eles ou não, se eles podem suportar a humanização, o processo de humanização que eles estão passando ou não. Disto resulta uma das manifestações mais dolorosas da nossa atualidade, os suicídios. A doença da nossa época é a melancolia. Sentimentos persistentes de apatia e culpa, baixa autoestima, alterações no sono e no apetite, cansaço extremo, perda de interesse nas atividades do dia a dia, isolamento social, irritabilidade, angústia e tristeza sem fim, pensamentos negativos e ideias suicidas, constitui-se em um transtorno que não escolhe faixa, idade etária ou posição social na atualidade. A análise da melancolia nos ensina que o sujeito pode se matar apenas quando é capaz de dirigir contra si a hostilidade que diz respeito a um objeto e assim esvaziar o eu até o seu completo empobrecimento. Na regressão da escolha do objeto narcísico, o objeto foi eliminado, mas demonstrou ser mais poderoso que o próprio eu. Nas duas condições opostas, a do total enamoramento e a do suicídio, o eu é subjugado pelo objeto, embora por caminhos inteiramente diversos. Desse modo, o melancólico está menos ligado ao que perdeu do que à perda em si mesmo. A falta se torna um buraco obturado em vez de fonte de possibilidades. Uma das formas de tentar se libertar é pular no buraco, tomando-o como algo real e concreto. Abraham diz: o sujeito se permite ser esmagado pelo seu complexo. Vou ler um poema chamado A Queda, de Mário de Sá Carneiro. E eu, que sou o rei de toda esta incoerência, eu próprio turbilhão, anseio por fixá-la e giro até partir, mas tudo me resvala em bruma e sonolência. Se acaso em minhas mãos fica um pedaço de ouro, volve-se logo falso, ao longe o arremesso. Eu morro de desdém em frente de um tesouro, morro à míngua de excesso. Alteio-me na cor a força de quebranto
Estendo os braços de alma e nenhum espasmo venço. Peneiro-me na sombra e nada me condenso. Agonias de luz eu vibro ainda entanto. Não me pude vencer, mas posso me esmagar. Vencer às vezes é o mesmo que tombar. E como ainda sou luz, num grande retrocesso, em raivas ideais, acendo até ao fim. Olho do alto gelo, ao gelo me arremesso. Tombei e fico só esmagado por mim. Para finalizar, o agir adolescente pode colocar em risco a própria vida ou, em contrapartida, o retraimento melancólico também. Está em permanente jogo para o analista um manejo clínico que contemple as importâncias e vulnerabilidades deste momento da vida e que, ao mesmo tempo, mantenha uma escuta voltada para os conflitos psíquicos e desenvolvimento da capacidade de simbolização. Vou finalizar com uma outra poesia, do Drummond. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe. Suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Obrigada, lindas poesias, né? Vamos passar para a nossa discussão. Então, quem quiser perguntar. Tenho vontade de ouvir um pouco mais, assim, né? Essa questão que você falou do sofrimento adolescente como um endereçamento aos pais, né? Se você encontra uma ressonância nos pais que permita que eles compreendam e possam, assim como você falou que às vezes falta nos adolescentes, equações simbólicas para decodificar o que acontece no corpo e na relação com o outro, assim, se os pais de hoje têm elementos para decodificar esse adoecimento como um endereçamento a eles, né? Esse sofrimento como um endereçamento a eles. Porque às vezes o que eu observo, eles respondem: o que mais? Eu te dei tudo. Te dei boas escolas, eu paguei isso, eu paguei aquilo outro. Só se espantam como se houvesse uma exigência a mais que não pudesse nem mesmo ser feita. Eles não entendem também que há um sofrimento. Completando essa pergunta, só uma dúvida aqui, que assim, e quando de fato faleceu um pai ou uma mãe ou dois ou um, quando está passando nessa fase, então essa coisa de ter um endereço dos pais, mas não tem pai ou mãe, ou um dos dois, né? Como que isso... As duas perguntas quase que se completam, né? Quer dizer,
A posição dos pais é uma posição que também exige uma grande movimentação, uma elaboração que muitas vezes os pais não têm. E aqui se dá um encontro de águas diversas nessa questão que você traz, Ricardo, porque, na verdade, é justamente porque os pais não são tudo que o filho imagina que ele deveria ser e proporcionar, que o filho pode se separar dos pais. E a separação de um filho sempre promove ódio nos pais. Isto que a gente encontra maciçamente no consultório, mais do que na adequação dos pais, são manifestações raivosas, assim, de decepção do pai pelo filho. Não são só os filhos que se decepcionam com os pais na adolescência. Os pais se decepcionam com os filhos enormemente. Se decepcionam porque perdem a autoridade e o domínio sobre os filhos. Os filhos se apresentam autônomos perante eles e eles se surpreendem muitíssimo e pensam como isto é possível. Como é possível que um filho viva separado de mim? Como é possível que eu não detenha todas as determinantes do destino do meu filho? Isso na contemporaneidade, que foi o que você falou, o que a gente encontra devido à perda da verticalidade da família patriarcal, é alguma coisa de uma horizontalidade narcísica em que a consigna, a palavra de comando social tudo é possível a você. Se você não for exitoso, a responsabilidade é sua. Então, a possibilidade de suporte da decepção é muito baixa. A possibilidade do encontro da diferença do ideal é muito difícil de ser suportada. Aceitar o filho como diferente de si mesmo é quase uma contradição ao mandato social que um pai procura responder da melhor forma possível. A escola que eu te dei, o inglês, a natação, a terapia, a fono, assim como que fiz todas as coisas e você me responde isso. Quer dizer, o ideal do pai, de alguma forma, se é arranhado, é sentido pelo pai como uma grande derrota. Né? O golpe narcísico, né, da função paterna, eu dei tudo, eu fiz tudo. Tem um amigo que falou, nossa, agora acho que eu mudei de sindicato. Antes era de sindicato com os filhos, agora eu mudei de sindicato com os pais. É difícil, né? Esse ataque tão direto, perceber e entender que não é para ele direto, né? Olha, que o que é dirigido pelo filho é entendido como um inadequado por parte do pai. Isso é o que é o mais complicado, né? É que houve um fracasso. De alguma forma, a escola e tal, e tudo aquilo que foi dado, fracassou na utilização. E o filho está fora do ideal. Não é à toa que a gente vê crianças hoje em dia, da idade das criancinhas pequenininhas, aprendendo chinês, mandarim, né? Assim, achando que isso vai abrir uma porta imensa na vida porque fala mandarim. E quando o pai não tem pai, então aí não tem essa decepção. O que eu consigo pensar nas duas situações é no lugar do terapeuta, no lugar do analista, para poder trazer para o nosso contexto mais direto. E a importância real da pessoa do terapeuta. A pessoa do terapeuta na contemporaneidade faz toda a diferença. Por quê? Porque eu acho que nós estamos falando de situações, e até agora o que nós falamos é de situações muito pouco simbolizadas e de situações de grandes danos narcísicos.
O que nós estamos falando é da clínica do narcisismo. Se evidentemente a adolescência já é uma clínica do narcisismo, na contemporaneidade isso se exponencia de uma forma muito grande. Então, o terapeuta, talvez, eu acho que o que nós acabamos desenvolvendo de uma forma intensíssima na nossa prática é um papel egóico discriminatório fundamental. Eu acho que é alguma coisa como se a Winnicott fala bastante de uma mãe que é protetora e que isso é fundamental no desenvolvimento. Eu acho que a gente pode fazer uma paródia e pensar numa função paterna, protetora, que se manifesta através da possibilidade discriminatória. A discriminação é fundamental. Esses jovenzitos não têm a puta ideia do que está acontecendo na frente deles. São capazes de, por uma impulsão maníaca, porque a melancolia arrebenta. A Organização Mundial de Saúde pensa que até 2030, 20% da população em algum momento vai passar por algum episódio depressivo. E a gente sabe, por estatística também, que quase 20% desses depressivos vão se suicidar. Nossa, é um monte. Então, assim, a função do analista enquanto função social frente a uma epidemia, para pensar dessa forma, não é? É uma função que não pode ser de apontar para o adolescente os conflitos com as figuras parentais da infância. Isso é desconhecer completamente o que é o acontecimento adolescente e do que se trata o processo terapêutico de um adolescente. Ou de como um terapeuta pode efetivamente suportar e facilitar um processo de luto, de tristeza, e pode suportar o lugar da decepção, da identificação melancólica. Fiquei uma comparação, você concorda? Porque você está propondo um luto na adolescência, que é algo que se perde, e os problemas de um luto, os caminhos que isso pode acontecer. Eu fiquei pensando se a mesma questão não poderia se propor aos pais, de um luto também. Da criança perdida, né? Da criança. Mas se for da criança, eu acho que é um luto que tem uma saída. Se for uma relação melancólica, porque se o pai o seu filho é um ideal, esse luto é muito complicado. Né? Ou seja, fiquei pensando se em vez de não se trata tanto de um confronto de poderes, na hora que tem dois potentes se chocando, mas na hora que tem um potente que está falando assim, eu não vou ser aquilo que você sonhou. É só para completar, eu estava pensando justamente, então, na verdade, se trata de um luto em relação a essa posição onipotente, Sim, dominadora do próprio, sim. Né? O adolescente está portando alguma coisa que é impossível para aquele pai. Uma perda que é impossível para aquele pai. E também acho que eu queria... negado, né? Eu queria somar também a isso a ideia de quanto os pais entram em contato com a própria adolescente também, né? Adolescência também, né? Quanto também os pontos cegos da própria adolescência ficam claros nesse momento aí. Então, toda essa dinâmica conflituosa também tem a ver com o próprio processo dos pais aí, né? Da própria adolescência, né? Então, o ideal, tudo isso, projetando no filho os ideais, né, dos seus próprios buracos ali. Ele também entra o nó que se dá. Então, vai ficando claro a importância de trabalhar os pais no processo dos adolescentes também, né? No lugar do analista, esse lugar do analista também, né? Você vai dizendo aí, Moisés, como é um lugar que também dá um amparo para os pais. Um trabalho. Está todo mundo sofrendo.
Eu acho fundamental isso. Eu fico pensando como é difícil nessa via de mão dupla o reconhecimento dessas decepções, né? E como a gente vai atendendo os adolescentes e os pais, vai vendo uma coisa assim, como muitas vezes fica impossível esse reconhecimento das decepções e os caras ficam numa negação muito intensa, né, achando que o caminho é uma espécie de recuperação da ternura, né, da ternura mais infantil. E que então o caminho para atravessar isso, olha, a gente tem que ficar bem, a gente tem que continuar né, vivendo aqui numa família onde eu mando, ele obedece, feliz e que enfim, eu vou pensando muito nessa delicadeza de apontar, né, a importância de suportar mesmo essa decepção e deixar que tem alguma coisa difícil ali acontecendo, né? Que esse caminho de que assim, olha, vamos ficar bem, vamos conversar aqui, você não é mais aquele menininho legal e tal, tipo, que isso não vai, pelo menos durante um período relativamente longo, não vai voltar a acontecer daquele jeito. Então acho fundamental isso que você vai falando dessa clínica, que você, diante desses, pelo menos assim, dos processos que isso fica muito agudo, não tem como você não atender no analista de adolescentes, não tem como atender o adolescente e esses pais e ir trabalhando esse processo de suportar essa... Mesmo deixando os pais afastados às vezes, né? Isso também é trabalhar os pais, né? Preservar aquele espaço do adolescente ali com os pais distantes e saber a hora também de convocar os pais para um lugar. Né? Eu tenho preferido atender separado, muitas vezes, nesses momentos, sabe? Acho que muitas vezes a gente, sei lá, vai experimentando um pouco, junto, separado e tal. Me parece, né, nesse momento eu tenho escolhido muito atender mais separado para poder separar e apontar o que é de cada um nisso, sabe? Discriminar. É que as coisas mudaram radicalmente, né? As relações dentro da família mudaram radicalmente. Quem é da minha geração, por exemplo, não tinha esse tipo de problema que os pais de hoje têm com os filhos. Não tinha nem essa. O paizão olhava da cabeceira da mesa, todo mundo sabia o que estava acontecendo. Todo mundo se mancava. Não tem que igual, que decepção, que cacete, meu. Que é assim, ó, pum, 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 pum. Então, a Constituição se fazia em contraposição direta. Sabe, se era muito claro, a referência estava posta, se você dizia não, você tinha exatamente o tamanho da contrapartida que você ia sofrer. E sempre era bastante radical o enfrentamento do poder paterno. Isso que nós estamos falando agora, não, daí precisa falar com o pai, que também está sofrendo, porque perdeu, porque o filho, que não sei o que lá. Nós estamos falando de uma constituição de horizontalidade em que, para mim, a grande questão que resta é e aonde fica a referência. Então, assim, eu acho que, evidentemente, ganhamos muito com a perda ou o decréscimo daquela autoridade paterna. Mas eu acho que perdemos também muito em termos da referência em que isso se constituía. Eu usei uma expressão que é um lactente simbólico, assim, para o Pulgari, né? Que é aquela necessidade de encontrar, quer dizer, a equação não se completa, ele precisa completar a equação ainda em oposição. Quer dizer, quanto que, sem ser o pai da verticalidade, os pais podem ocupar o lugar da referência, que eu acho que isso é uma grande mudança, algo que finalmente pode terminar numa coisa que, se não é da ordem da ternura, é do desenvolvimento de laços amorosos verdadeiros. Quando isso é possível, eu vejo muito mais a possibilidade hoje de pais, eu vejo muito mais intimidade
de pais e filhos que podem conversar, podem sair, podem estar juntos, do que na minha geração, por exemplo. Isso se deve, evidentemente, a uma construção conjunta de pais e filhos, né? O lugar do terapeuta, nesse sentido, não eu acho que é como poder considerar todos esses elementos que a gente está colocando em jogo, porque o acirramento da situação narcísica paterna, parental, para o adolescente numa posição reativa, raivosa, que complica muitíssimo o andamento do processo. Porque o raivoso, ele busca exatamente o travamento da situação. Não busca a resolução, busca o estancamento do movimento. O estancamento do movimento é uma forma do adolescente reter a referência da infância, porque ainda não tem a referência da idade adulta. Então, o que se faz é uma grande quizumba, um brigueiro raivoso, tremendo, em que a coisa parece que não se desdobra de forma alguma. Seria não tem proteger desdobramento. da tristeza? Protege da tristeza e propicia um movimento regressivo de utilizar-se das referências infantis. Então, assim, o grande papo que um adolescente raivoso hoje em dia diz assim: eu tenho direito, não é justo isso que vocês estão fazendo comigo. É a própria fala melancólica, é a defesa da defesa, é a defesa da tristeza. Mas aí você não acha que é o ódio infantil que tem em jogo? Não sei se é infantil. Sei. Não sei se é infantil. Eu acho que tem. Principalmente pelo desprendimento com os pais da infância. Eu tenho uma questão que, assim, para mim, das coisas mais difíceis é como trabalhar, principalmente com os pais que funcionalizam, o que os pais precisam falhar. Se não falhar, não tem. Não tem separação possível, né? Eu acho das coisas mais difíceis de fazer, talvez, né? Com os pais que já estão frustrados, Com na certeza. necessidade da falha. Digamos que é um pensamento sofisticado. Para quem nunca se analisou, isso parece impossível, né? Você deve falhar para dar certo, né? Pois é. É a contra-mensagem da contemporaneidade. Eu sei. A mensagem da contemporaneidade é você não pode falhar Isso é que para a dar gente vai certo. numa contracorrente com a psicanálise nesse sentido. Mas aí, eu acho que sim, mas eu fico sensível ao excesso disso, que é que a gente tenha um contato, talvez com problemas que é situações mais graves, o pulo para a desistência. Por isso é que o trabalho é difícil. Como é que você Parece que discrimina ou uma não coisa pode da outra? falhar, ou se falhou, tipo, bom, não tem mais Você está no jeito. regime de impotência né? É saber que pode falhar para poder reparar também. Pois é, exatamente. Senão você não repara, né? Pois é, a reparação que eu acho que é a grande... Eu não sei, mas eu fiquei conversando um pouco com isso que você falou, que luto e melancolia não são também... a gente não precisa fazer uma leitura que são dois polos, né? Como é que isso está misturado? Porque a gente é levado muito rapidamente a tentar fazer uma discriminação por se é luto, se está enlutado ou se está melancólico. E o que revelaria, né, essa diferença aí, não sei, eu fiquei conversando com isso e ainda não consegui fazer exatamente Talvez não dê. a figura que represente melhor, sabe? Como se dá esse luto e melancolia juntos e como é que a gente pode se dar, né? Eu penso que, para mim, eu não sei se ajuda, mas eu penso luto e melancolia juntos quando o objeto ele está revestido narcisicamente pelo sujeito. A escolha de objeto ela pode estar contaminada também por uma identificação narcísica com o objeto. Então, assim, se vamos pensar no luto, não é só o desprendimento do objeto que é necessário, mas é um certo desprendimento e reconstrução interna minha,
que é necessário do meu objeto interno. Porque a questão da retirada do investimento não é só do parental, é do parental em mim também. Então, assim, eu acho deste parental em mim, eu acho que é onde mora a questão da identificação narcísica numa medida bastante grande, sabe? É essa coisa que aceitar que meu pai ou minha mãe falharão, não sei o que lá, é alguma coisa insuportável para mim desde o lugar que eu os tenho em mim, sabe? É diferente da posição raivosa. É a posição triste, eles não são. Isso é insuportável hoje em dia. É insuportável para os pais, é insuportável para o filho. É como se fosse a colocação à borda do precipício. Meus pais não são quem eu achei que eles eram. Às vezes, oração que passa necessariamente pelo meu ideal narcísico que foi colocado ali. Assim, eu acho que meu pai é melhor do que ele efetivamente é, porque eu invisto nele. Essa é a questão. E aí eu encontro luto e melancolia. E aí que é perigoso o contrário também, né? A gente sofre porque ele não é, mas se ficar preso no que ele é, aí é um outro risco. É um beco sem saída. É um beco sem saída. Essa coisa que alguém falou da experimentação, ligar e desligar e atacar e reparar, a plasticidade do movimento é fundamental. Os pais não saberem o que fazer e poderem sossegar um momento frente ao filho, poderem dizer, peraí, dá um tempo, vamos ver o que a gente vai fazer, eu não sei o que fazer aqui, meu. Por exemplo, assim, essa suspensão. Em vez de fazer o movimento regressivo, eu sou bonzinho com você, você é bonzinho comigo, sabe assim? Em vez de fazer essa brincadeira, fazer um negócio assim, não estamos sabendo, cara. Esse é o momento, por excelência, que eu acho que um atendimento de família pode levar a turma, entendeu? Dizer assim, vamos dar uma suspensão. Isso eu acho que é o primeiro corte do circuito raivoso. O circuito raivoso, quando você diz, vamos dar um tempo, gente, porque nós estamos assim. Não é? Você não acha que o analista nessa hora está nessa posição também? Qual? Ver o que você não sabe a priori o que fazer também. Esse reconhecimento me parece fundamental também, para acompanhar essas famílias. Acho. E aí eu retomo o Winnicott assim, fortemente, quando o Winnicott diz que a pessoa do analista, nesses momentos de agravo narcísico, fazem a diferença. Uma coisa é você encontrar um analista na sua frente que diz assim, gente, não estou sabendo o que fazer, vamos dar um tempo. Sabe assim, tranquilo, não sei lá, não tenho como. Quer dizer, quem é esse analista? Esse analista é um analista que tem analisado a castração, né? Exatamente. Porque a perda que nós estamos falando, sempre que a gente fala de perda, é de castração que a gente está falando. Assim, alguém que pode suportar, dizer, não sei, do que dizer assim, o que você transmite é insegurança, mais do que não saber. É diferente, não é insegurança que é transmitida, é não saber. Essa referência que você encontra de que o lugar é um lugar que ainda está posto no futuro. Que é um lugar que ainda não chegou, ainda não. Eu acho que a gente pode usar como paradigma essa ideia de que o analista não sabe. Você não sabe o que está inconsciente quando o paciente entra nas coisas. A gente sempre não sabe, a priori. Eu acho que isso é fundamental para a gente, justamente uma postura firme, não sei, estamos juntos. Né? E o lugar da continência aí. Exato, essa é a continência. Eu não sei, mas... Tudo bem, eu não sei, tudo bem. Vamos ver. Vamos ver. Isso pode ser muito aliviante, né? Quando a gente num momento de atendimento de família se coloca nessa posição, os pais podem dizer, se o analista não sabe, posso aqui ficar muito tranquilo, não ter resposta agora. Esse pode ser algo na técnica que ajude na falha, vamos dizer, na compreensão ou na elaboração da falha.
E a transferência, se está bem feita, ela te segura. Bom, esse aí, ele sabe, mas aqui isso ele não está sabendo. É fundamental. Eu fico pensando na clínica, esse nutriente daí, né? Vocês estão pensando que essa coisa do luto e melancolia, para mim, é uma forma de ler bem. Eu nunca tinha lido desse jeito. Tem uma clínica, eu imagino que essa experiência que vocês estão vivendo deveria ter uma clínica mesmo, que vocês vão aprimorando, eu não sei, essa impressão. Você falou do risco agora, você está falando do risco de suicídio, é isso? Tem mais risco, menos risco? Quando o adolescente fica solto, porque se perde dos pais. Não é o que eu pensava, era isso que você estava pensando. Eu acho que é porque está todo mundo solto, né? Os pais também estão soltos. A posição pétrea que os pais ocupam hoje em dia é quando a gente consegue empatizar com a situação dos pais, a coisa anda muito, né? Melhora muito. Quando você percebe que os caras não sabem, que o lugar em que estão colocados é um lugar de decepção e de fracasso, assim, que a resposta dura é uma resposta frente a si mesmo, né? Frente a si mesmo. Aquele paciente que a gente tem, né, Ricardo, assim, atendi outro dia o pai, a mãe e ele. Assim, a decepção dos pais em relação ao próprio projeto pessoal, projetado no filho, é de uma tal ordem que o filho é um resto, é um nada. Esse tipo que eu falava, que talvez hoje a criação vira um projeto. Quando você fala ensinar mandarim, é parte de um projeto, mas de um negócio. Eu estou pensando que isso dificulta muito você ter acesso a aceitar uma falha. Porque que falha não é um pedaço, mas é o projeto todo. Um projeto de sucesso, né? Que vai à falência. É forte, né? Essa coisa do ser, tem uma exigência aí completamente descabida, né? Do ser. O ser que aos 4 anos se fala mandarim, né? Vai para um lugar e brincar, e pensa mais. Sabe que uma coisa que eu valorizo muito, você me fez pensar agora, Glória, é a importância nos grupos frente a esse desbussolamento, como diz o Forbes, essa loucura que a agulhinha gira o tempo todo, a importância dos grupos. Sabe, assim, como os grupos proporcionam continência para os adolescentes a partir desse jogo identificatório primordial. Porque o que nós estamos falando é do jogo identificatório, né? O jogo identificatório narcísico, a possibilidade de identificação com os parentais iniciais, primitivos que vão se refazendo, a identificação como resolução do complexo de Édipo, a formação do super-ego. Tudo isso nós estamos falando de identificação, né? A adolescência é o momento em que o cara se desidentifica dos pais para poder descobrir o amor. É o caminho inverso da infância. O amor levou à identificação na infância. Eu quero ser como o papai, eu quero ser como a mamãe, eu quero fazer desse jeito. Na adolescência eu não quero fazer como o papai, como a mamãe. Eu me desidentifico, eu quero fazer de um outro jeito. E isso é fundamental. Isso é o desafio de que eu vou encontrar o amor. Eu vou encontrar o amor de novo na potência que ele tem de fazer, de criar, de produzir, né? Os grupos carregam essa multiplicidade identificatória. Amanhã nós vamos ver 2 grupos, vamos ver. Eu espero que a gente possa conversar bastante, mas eu acho que a gente sai desse modus, a resposta está na família. Eu acho que parte da resposta no contemporâneo está realmente fora da família, está nos grupos como possibilidades de sustentação, de referência. Continua girando, mas girando em conjunto, né? Mas falar em grupos, por exemplo, fico imaginando a diferença, né? Eu venho de uma família eu tenho 8 irmãos.
Então, de alguma forma, a gente era uma referência de grupo. Você não tem, mas olha, filho único, 2, estourando, 3, qual é o problema? Escapou. E aí amigos que agregam esse grupo, né? Tem os primos, enfim. Galerinha. Galerinha. Moisés, eu fiquei. Apontamento que você falou meio rapidamente, assim, como as pacientes do Freud, né? Naquela época as meninas menstruavam com 16, 17 anos, né? Então, na hora que você fala hoje, com 9, 10 anos, então uma alteração, um encurtamento, poderia dizer até mesmo da latência. Então, se torna bem menor e a sexualidade, não fazer uma equivalência somente da menstruação ou de uma prontidão biológica que se antecipou, né, na puberdade, assim. Mas o que isso significa para essa vivência da adolescência e se é possível, com essa eclosão tão precoce das intensidades corporais, haver uma vivência de amor, tal como você fala. Se tem substrato até mesmo cognitivo, que é muito diferente, na hora que você vê as sessões do Freud, assim, uma menina tão nova, com essa maturidade intelectual tão grande, você puxa uma adolescência para 9, 10 anos, junto a um investimento social no desempenho, inclusive no desempenho sexual, na mimetização de uma sexualidade excessiva, se tem código suficiente para fazer registros do amor, da amizade, e se o meio social também hoje, em função até de mídias sociais, os populares, os ataques bem pessoais pelos WhatsApps, se é permitido, se é tão fácil socializar assim. Sabe? Um paciente de escolas falando, olha, é muito difícil, parece que não dá para confiar em ninguém mais. As pessoas são próximas de você, mas quando vê, tudo migra muito rápido, porque aquele é o popular agora. Então, a dinâmica no interior das escolas muda muito rapidamente em função do que acontece nas mídias. Fulano é o mais popular agora, fulano fez tal coisa. A pessoa geralmente chega na segunda-feira e fala, não tenho mais amigo. Assim, meus amigos querem minha referência, agora estão todos próximos de fulano, porque querem ser tal com ele. Perdeu o trono do nada. Muito rapidamente, né? Então, duas coisas, como a sexualidade antecipa, como falta registro, inclusive, para dar conta, e a sociabilidade se alterou também. Sabe que eu estava pensando, quando você falou, eu lembrei da exposição de ano da minha neta, que eu fui à escola no fim do ano passado, e de repente eu entrei em contato. O trabalho de final de ano era um trabalho, tinha texto, vocês conhecem, quem tem filho sabe como é que é. Tinha texto, tinha objetinho formado, tinha fotografia, era uma caixa com muitas coisas dentro. E eu fiquei muito impressionado com a qualidade de produção das crianças de 8 para 9 anos, essa idade. Assim, uma maturidade de elaboração, uma qualidade, uma fineza de percepção, assim, que não seria esperado por mim, dada essa precipitação, parece que esse atropelamento que a gente está passando. Então, por um lado, eu vejo isso e encontrei muitos trabalhos interessantes, mas também eu encontrei, em contrapartida, trabalhos que eram absolutamente toscos e que me surpreendiam, pelo contrário, pela falta de articulação. Eu pensava, como é que uma professora dá conta de uma classe com esse troço que é absolutamente distante uma coisa da outra? Porque eu acho que nós estamos produzindo de forma acelerada frutos muito bons, assim, frutos maduros, saborosos, suculentos, mas ao mesmo tempo também produzimos muita esterilidade. Não sei, realmente não sei, eu fico observando ainda.
tem alguma coisa que me impressiona muito. Outro dia, tem um documentário maravilhoso que tem passado no Curta, que é O Tempo que o Tempo Tem. É um documentário sobre a aceleração do tempo. Muito legal. Fala um rabino, fala um biólogo, fala um pessoal que é do transhumano, fala... todo mundo fala, né? Tem de todo mundo um pouco. O Domênico De Masi, o Marcelo O Domênico. Mas tem alguma coisa assim que me chamou muita atenção, que é o crescimento. Nós entramos num crescimento exponenciado nesse momento. Então, assim, não é mais um crescimento aritmético, mas geométrico. Nós, há 5 anos atrás, não tínhamos mídias sociais, por exemplo. Tinha o... como é que chamava o primeiro? Orkut. Mas nem... Mais de 5 anos. Mas a delimitação que os caras fazem é mídia social massificada em 5 anos. O que a gente tem hoje está definindo os destinos do mundo hoje, as mídias sociais. Como ler isso? Eu acho legal a gente fazer as tentativas. Raul gosta dessas coisas, mas eu acho que são especulações, né, Raul? Eu estava pensando aqui um pouco nessa coisa da amostra, né? Porque também tem essa coisa de quem a professora valoriza, quem ela não valoriza, e ter até boa. Outro recorte aí. Pode crer. Fundamental também. E o filho, da onde é esse dado da menstruação? Qual do começo do século? Eu estive vendo muita coisa de puberdade, Raul. Estive lendo site médico, de endocrinologia. É impressionante, né? Você sabe que também, assim, né? Na verdade, a maioria da população tinha filho muito mais cedo, né? Com 13 anos. Fiquei curioso desse caso. Sim. Puberdade precoce, que era uma coisa que era esporádica, era só um acontecimento em milhões, hoje uma puberdade aos 2 anos de idade já tem um índice matemático de incidência, é um acontecimento que já é esperado. 2 anos? 2 anos, a partir de 2 anos. Eu tive uma paciente que levou uma filha, eles estavam preocupados, ela tinha uns 7, 8 anos, eles estavam achando muito acelerado, levou numa especialista, ela falou do HC. Ela falou, não me preocupo com as meninas de 2 anos, aparecem aqui. Nossa. O HC é um lugar de pesquisa forte, né? Eles têm, já faz alguns anos. E Alexandre? Também nunca tinha ouvido falar nisso. Essa ideia também da adolescência que se adia, né? Então, é interessante dar uma olhada também nessas coisas aí que a cultura vai, principalmente nas classes médias. Adolescente de 30 anos, né? Adolescente emocional de 30 anos. Adolescência que se estende, né? Não, então, e, né? Esses valores, né? Eu tenho 24 anos, né? E ele tem 24 anos, né? Que é interessante pensar esses marcos aí, esses marcos também a partir das classes sociais, dos projetos de domínio, né? Do que os legados. E o Rick, você sabe? O Rick perguntou muito. Quando ele fez tudo isso. Gente, vou fechar com a última pergunta do Alexandre. Eu queria falar um pouquinho do Novo dos Pais, e eu pensei no meu projeto lá, né? É uma turma bem grave, a psicose. Eu fico pensando, colocar eu não sei o que fazer ali é enlouquecedor. Eu acho que é outra... Não, você sabe, com certeza. Mas você não sabe falar. Pois é. Não sei se qualquer pista disso é enlouquecedora. E eu lembro que eu tinha um supervisor, uns 15 anos atrás, eu estava acabando de montar um grupo, e os pais com uma demanda muito louca, e os filhos completamente distantes daquele pedido, e a orientação do supervisor foi, chame os pais, chame os jovens, e vamos ver o que acontece.
E o resultado foi metade do grupo foi embora. Os pais sumiram do projeto. Ou seja, que lugar, de onde se responde essa demanda? Eu vou entendendo assim que se tem uma função lá no projeto alguma separação a gente faz ali dentro para que esses jovens se sustentem ali no projeto e o papel do grupo dos pais como espaço de identificação para que algo opere ali. Ou seja, grupos que criam ali alguma separação para que trabalhos sejam possíveis. Porque nesse fazer junto, eu acho muito delicado, né? Essa sustentação do onde se ocupa, onde se opera alguma... Não sei se faz sentido, mas se tem um endereço do sofrimento aqui do filho ao pai, esse endereço do pai ao filho, nesses casos, é muito violento. E eu acho que o enquadre para que isso seja possível, algum manejo, penso muito nesse dispositivo dos grupos, como um enquadre que possibilita separações. Eu não sei se você compartilha no teu projeto também algo... Eu acho que você fala separações, a palavra que eu tinha usado é discriminação, né? O lugar do terapeuta discriminador, que esse é um passo. Executa a discriminação. É que aí eu acho que eu te respondo como médico, é a menor dose terapêutica, você entende? Porque o espaço para a simbolização tem que ser mantido. E isso, às vezes, tem que ser atravessado pelo enlouquecimento. O enlouquecimento, não devemos recuar nem temer o enlouquecimento, mas mantê-lo sob controle. É como um incêndio numa floresta. Tem um tanto da queimada na nossa cultura brasileira que é necessária, mas é diferente de derrubar a floresta com a queimada. São duas coisas, são dois usos do fogo. Então, eu acho que manter algum espaço de elaboração é uma função do terapeuta, do analista, sabe? Então, a menor dose terapêutica é o que eu pensaria, sabe? Tem situações em que se você não der a conduta, não der a palavra de ordem, vai ser bem complicado. Tem vezes que, se você mantiver isso um pouco recuado, vai dar um puta quiprocó, mas pode ser que alguma coisa se produza na loucura. A loucura produz muito, né? Produz coisas importantes. Vamos encerrar então. Eu queria fazer só um comentário antes, rapidão, sobre as poesias. Um deles você falou do Mário Carneiro, né? Não sei se foi proposital ou não, mas ele se suicidou, né? Um poeta que se suicidou e teve uma adolescência muito conturbada, né? Ele se suicidou super jovem. Né? 23 anos. E não sei de quando é essa poesia, mas achei interessante essa ligação. Ele é passional, total, né, bicho? E ele perdeu a mãe com 2 anos e foi criado pelos avós. Teve pais também, acho que interessante essa poesia, essa aproximação com esse tema, né? Ficou legal, ficou bem. Obrigado. Então tá bom, pessoal, vamos encerrar e nos vemos amanhã.